Elas podem ser bem pequeninas, mais graúdas, de cores diversas. No Brasil, são nativas cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Isso representa praticamente a metade das espécies já identificadas no mundo. E a meliponicultura, que é a criação racional dessas abelhas, também chamadas de nativas ou indígenas, está em expansão. Em Matosinhos, região metropolitana de Belo Horizonte, o meliponário Santa Rosa reproduz e comercializa mais de 20 espécies. Cerca de 90% da produção por aqui é da uruçu amarela, por ser mais produtiva, rendendo entre 3 a 5 litros de mel por ano cada colmeia. Essas pequeninas, embora produzam uma quantidade de mel menor se comparadas às abelhas com ferrão, elas têm inúmeras vantagens. Primeiro, são muito mais amigáveis, eu estou aqui convivendo com elas tranquilamente. E o mel, por ser mais raro, tem mais valor do mercado. É considerado um mel gourmet e tem ainda mais propriedades medicinais. 1 litro de mel de abelha sem ferrão pode custar até R$ 800. Diferente das abelhas com ferrão, que produzem o mel em favo, as nativas fazem o mel nesses pequenos potes. Aqui a gente vai sugar alguns potinhos para vocês verem. Essa é uma melgueira, tá vendo? A gente não consegue ver o disco de cria, só as abelhas que estão trabalhando aqui na produção mesmo do mel. Essa é a marmelada. Marmelada é uma espécie de abelha, ela, a mocinha preta, a mocinha branca, são espécies de abelhas que gostam de pegar sol o dia inteiro. Então por isso que ela fica aqui no sol, né? E ela adora isso. O mel dela é um mel mais puxento, né? E ela tem um cheiro maravilhoso. Você vai ver, notar aqui, que cheiro maravilhoso dessa abelha. Diferente da uruçus, das abelhas uruçus, elas fazem, o disco de postura dela é em cacho. Olha os cachos de postura. Que lindo. Parece uma coisa espacial, parece um cacho de uva, lembra isso tudo. Esses são os discos de postura dela. Que lindo. E aqui são o cheiro com pólen. Agora chegou forte aí, né? Mais. Tá vendo? Isso aqui é própolis, isso aqui são a reserva de mel e pólen dela, né? E aqui os discos de cria. Agora chegou a parte mais difícil do trabalho, a gente vai provar os meles. Aqui tem de diferentes espécies. Quais a gente tem aqui? Aqui a gente tem jataí, mandaçaia, borá, bugia, capixaba e nordestina. Essas cores variadas é em função da espécie, da flora? Em função principalmente da flora, e as espécies também vão depositando as enzimas delas particulares em cada mel diferente. E aí então tem sabores também. Os sabores variados. vão ser todos bem variados. A primeira diferença que a gente já percebe é da consistência também em relação àquele mel que a gente está mais acostumado das abelhas com ferrão, né? Isso, esse mel ele tem uma quantidade muito maior de água, né, de umidade que é presente nele. Então ele é bem mais líquido e muito menos doce do que o mel de ápice normal. E por isso mesmo o melhor é que ele seja conservado em geladeira. Exatamente. Então vamos lá começar? Vamos. Bom demais da conta. Diferente esse, né? Delícia. Gente, é impressionante. Todos têm uma diferença. Mas como eu não sou especialista, eu não consigo identificar qual é a florada, qual é a nota que está por trás. Mas posso garantir que são todos maravilhosos e distintos. Fantástico. A meliponicultura é uma alternativa de renda interessante para os produtores, mas essas abelhas também podem ser criadas nas cidades. Por não serem agressivas e nem representarem risco de ferroada, as colmeias podem ser manejadas até mesmo em apartamentos. Minhas amigas mandaçaia. Os preços de uma colmeia variam bastante. A gente começa com a abelha mais barata, é a jataí, né? Uma caixa hoje no varejo, né? Uma caixa hoje está em torno de R$200. Mas nós passamos por abelhas, que a gente comercializa aqui, mais é a uruçu amarela, que está hoje na faixa de R$500, R$600, dependendo do estado da colmeia, né? Mas tem abelhas que já estão
com uma dificuldade de ser encontrada no mercado, são mais raras. A ICMBio classifica a uruçu capixaba como uma espécie ameaçada de extinção. Hoje uma colmeia dela está em torno de R$ 1.800 mais ou menos. E a gente tem, por exemplo, até a uruçu boi, que o bioma dela foi praticamente dizimado. Hoje está a 12, 15 mil reais uma colmeia de uma uruçu boi. A jataí ela é a mais comum no Brasil inteiro. Ela tem, assim, do Oiapoque ao Chuí a jataí. Porque ela, além dela ser muito autônoma, a gente recomenda começar, né? Quem tá entrando nesse mercado agora, quer ter o manejo das abelhas, a gente recomenda por ela, porque ela é uma abelha muito tranquila de se lidar. Resistente, então, né? Ela é muito resistente, ela não é uma abelha assim complicada, ela é uma abelha que se dá bem em praticamente qualquer situação, tanto na cidade quanto no campo, quanto, enfim, em qualquer lugar. E ela é muito autônoma, ela não aceita que você ajude ela de qualquer forma. E aí ela é muito comum no Brasil inteiro. Ou seja, é mais fácil trabalhar com ela porque ela faz o serviço sozinha. Ela faz o serviço sozinha, exatamente, é muito mais fácil. Cuidar dessas abelhas pode ser algo bem prazeroso e até terapêutico. Cada colmeia é uma verdadeira obra de arte. E o universo delas é fascinante, cheio de curiosidades. Uma abelha quando nasce, ela vive em média 50 dias, né? No primeiro dia ela é cuidada. No segundo dia ela recebe o primeiro emprego da vida dela. E ao longo da vida dela ela recebe 4 promoções. Ela vai ser, no segundo dia, ela vai ser babá. Aí ela recebe a primeira promoção, ela vai ser gari. 2 ou 3 dias ela passa limpando a colmeia e colocando o lixo para fora. Às vezes a gente chega e vê abelhas caídas no chão da colmeia. Aí pensa, morreu do lado de fora. Não, ela morreu lá dentro e na hora da limpeza colocaram ela para fora. Então ela faz esse serviço também 2 ou 3 dias. Aí ela recebe a segunda promoção da vida dela. Ela vai ser soldado. Ela fica aí, ela já dobra o tempo de serviço dela. Em vez de 2 ou 3 dias, ela passa 4, 5 dias sendo soldado. Ela fica perto da entrada, próxima à entrada, e havendo qualquer invasão, havendo qualquer tipo de perigo, são as primeiras que saem e vão direto para as pessoas, para incomodar as pessoas, para tentar combater aquele perigo que elas acham. Bom, passado 4 ou 5 dias, mais ou menos, elas vão receber a terceira promoção da vida dela. Ela vai ser engenheira. Aí ela vai fazer o casulo onde a rainha vai botar, ela vai fazer a cera em volta dos discos de cria, ela vai fazer os potes onde as campeiras vão chegar com o néctar e depois de alimentar as que trabalham ali, vão depositar esse resto de néctar para ser transformado em mel. Então ela passa mais ou menos aí uns 15 dias fazendo esse trabalho de engenharia, né? Quando ela chega no término do trabalho de engenharia dela, ela completou a metade do ciclo de vida dela. Ela está mais ou menos aí com 25 dias. Então ela recebe a última promoção da vida dela. Ela vai ser campeira. Ela é autorizada a sair, a voar para fora e trabalhar o dia inteiro buscando o néctar, o pólen, a resina para fazer a própolis. Isso ela faz isso durante mais ou menos uns 20, 25 dias. É onde termina o ciclo de vida dela e ela morre. Que vidinha feliz, né? Essa é a uruçu amarela, ela tem essa resina que ela coloca aqui na porta de entrada. Cada rajado, cada caixa faz o seu tamanho, o seu rajado, que é diferente para elas poderem se identificar onde elas vão voltar. Todas as abelhas, elas voltam sempre para a mesma caixa. Elas nunca vão ficar entrando na caixa do vizinho, nada disso. Ela voa os 2 quilômetros que ela tiver que voar e ela volta e entra na caixa dela. Aqui a gente tem um ninho, que é onde a rainha vai fazer postura. Como são mais ou menos entre 10 e 14 discos de cria que ela faz, a gente tem ninho e sobreninho. Ela vai subindo e aqui dentro é um ciclo constante de postura. Todo dia tem abelha nascendo aqui dentro por causa desse ciclo. A partir daí a gente coloca no terceiro módulo melgueira. E aí a gente pode ir acrescentando melgueira à medida da necessidade. Encher uma melgueira, você coloca mais uma, e elas vão fazendo a reserva de mel nas melgueiras que já é a partir do terceiro módulo. Além de produzirem o mel, pólen, cera e própolis, as abelhas têm papel importantíssimo na polinização, inclusive de muitas culturas agrícolas. Existem vários tipos de polinização. Nós temos, por exemplo, de preferência de polinização. Nós temos, por exemplo, a Iraí, que é um especialista em morango.
né? Ela faz a polinização. Quando você compra uma bandeja de morango, você vê a parte de cima morangos grandes, bonitos, né? E os de baixo estão menores, às vezes defeituosos, né? Eles receberam a mesma quantidade de sol, eles receberam a mesma adubação, eles receberam a mesma quantidade de água, né? O que deu errado nesses de baixo que são menores, são às vezes defeituosos? Ali faltou polinização, ou seja, ali faltou abelha. No café, nós temos dois tipos de café, o arábica e o conilon, né? O arábica ele não necessita das abelhas para gerar o fruto, né? O conilon precisa dessa polinização das abelhas. E segundo a Embrapa, né, da Triângulo Mineiro lá, a melhor abelha para fazer isso é a uruçu amarela, que faz isso com mais eficiência, é a uruçu amarela. No arábica já tem uma quantidade de grão, só que tem que ela injeta com uma polinização melhor, ela injeta açúcar no grão, né? O grão fica mais pesado, até 20% a mais de peso, né? E essa injeção de açúcar vai tornar esse café um café especial, um café gourmet. A nota dele nas avaliações, né, ela vai subir. Outra curiosidade é que o zangão é um filho só da mãe. Eles são frutos de óvulos não fecundados, ou seja, não é necessário um macho nesse processo chamado partenogênese. Aqui, essa é uma rainha. É bem diferente, ela vai descer agora. Ela vai procurar um jeitinho de se esconder. As abelhas vivem em sociedades formadas pela rainha, operárias e zangões. A rainha é a fêmea fértil, as operárias são gêmeas estéreis e os zangões são os machos que possuem a função de fecundar a rainha. E o processo de comunicação nessa sociedade é outra peculiaridade. Uma colmeia, quando você coloca ela num espaço, né, ela demora aí entre 45 e 60 dias, mais ou menos, para ela fazer todo o levantamento daquele raio de voo dela, né? Às vezes ela sai para o norte e os alimentos estão mais para o sul. Então ela demora aí 45, 60 dias para fazer esse levantamento, onde a colmeia vai ter todo esse tipo de informação onde estão os alimentos de acordo com a época do ano, né? Quando ela chega com essa informação, ela faz uma dança ali dentro, onde ela passa essa informação para as que trabalham lá dentro, para as engenheiras, que vão divulgar isso. Isso é passado para todas as abelhas, um conhecimento que a colmeia passa de geração para geração. As que vão nascendo vão recebendo aquela informação. Quando ela sai, ela já não sai para o lado onde não tem alimento, elas já saem para o lado que vão ter a maioria daquele alimento naquela época do ano. Então elas se comunicam dançando. Dançando, é a dança do acasalamento, é a do dança tamanho do do africano. Tem dança para tudo. Então elas são felizes no final das contas. No final das contas elas são muito felizes e muito bem organizadas, mas elas são bem felizes.